Fala, minha doce alma que me acompanha aqui nesse canal, tudo bem contigo aí? Nesse vídeo a gente vai falar sobre as 5 sabedorias de Buda, também conhecida como Dhyani Budas ou Dakinis, que são Budas femininas. Essas 5 sabedorias carregam 5 cores que estão aí por todo o Tibete, são as 5 cores das bandeirinhas tibetanas. E a gente começa com a primeira, que é a sabedoria do espelho, Buda Akshobhya. É a sabedoria na interpretação do outro, é entender como o outro interpreta a sua própria realidade, que é o espelho da mente do outro. A partir da nossa vacuidade, de nossa própria imparcialidade e impessoalidade, esvaziando-nos de nossas próprias estruturas de pensamento, de experiências, de opiniões de mundo, é possível a gente compreender o outro, de onde ele parte, e acolhê-lo, ajudá-lo. O mundo é um espelho que reflete a mente do outro. E a gente precisa aprender a enxergar o outro a partir dos referenciais da pessoa, para que a gente utilize uma linguagem que a outra pessoa consiga compreender. Assim, é possível a gente acolher o outro da maneira que ele vem até nós, falando dentro do mundo dele. É possível ouvi-lo e retirá-lo da confusão. Então, quando a gente se esvazia dos nossos referenciais, das nossas experiências, das nossas opiniões e parte dessa impessoalidade para lidar com o outro, a gente consegue entender como que o outro interpreta o mundo. Quais são as experiências, os pensamentos, as crenças dele, e daí a gente encontra o outro nesses mesmos referenciais, utilizando a linguagem do outro, sem querer impor o nosso ponto de vista, uma perspectiva, mas a gente realmente fazer essa escuta ativa, que a gente observa atentamente o outro e compreende a linguagem que ele utiliza. Quando a gente entende como o outro interpreta o mundo, e a gente entende que a interpretação do outro sobre o mundo é um espelho da mente dele, a gente consegue compreender como ele constrói os pensamentos e aí sim ajudar ele de um lugar que a gente vai partir dos próprios referenciais da outra pessoa. Fez sentido pra ti? E aí a gente vai para a segunda sabedoria, que é a sabedoria da igualdade. Buda Ratnasambhava. Ajudar o outro, demonstrar compaixão pelo outro, produz em nós um interesse e uma sustentação de energia. Exercitar essa sabedoria vai além do nosso ego. Quando a gente se depara com alguém em dificuldade, em confusão, não importa se é alguém que a gente gosta ou não, é alguém que veio até nós e precisa da nossa ajuda, então a gente ajuda. Precisamos contemplar se a energia ali vai brotar ou não, ou seja, se a nossa ajuda será bem-vinda. Se sim, há a bênção do Buda Ratnasambhava. Como um professor que se alegra ao ensinar o aluno, essa energia que produziu frutos nos traz alegria, tanto para nós quanto para o outro. A satisfação sentida pelo progresso do outro é ainda maior naquele que ajudou. O mestre alegra-se com o progresso do discípulo. Aqui tá falando que ajudar o outro nos traz essa sustentação de energia e nos traz essa felicidade que vem de dar, de poder ajudar. E aqui a gente só precisa ter atenção se o outro vai estar disposto a receber o que a gente tem para dar. Se ele vai estar aberto para receber ajuda ou não, porque às vezes a pessoa tá em sofrimento, tá passando por uma confusão, mas ela não aceita a palavra, a sabedoria que o outro pode proporcionar para ela. Então a gente só precisa ter essa atenção se o outro tá disposto mesmo a receber, e daí a gente dá esse conselho de coração aberto, sem expectativas, e isso sustenta a nossa energia, nos traz mais energia, porque a gente tá elevando o outro, e é algo benéfico para ambos, até mais benéfico pra gente, porque a gente se sente bem em poder ajudar. 3. Sabedoria discriminativa, Buda Amitabha.
O benefício vindo de ajudar o outro vem através da sabedoria discriminativa, que são as 4 nobres verdades do budismo. Verdade do sofrimento, da origem do sofrimento, da cessação do sofrimento e do caminho para a cessação do sofrimento. Aqui no budismo a gente vai falar muito sobre o apego que causa o sofrimento, quando a gente fica muito apegado a uma situação, a um modo de agir, de pensar, a gente vai acabar sofrendo. Então é muito do desapego aqui, da gente saber deixar ir. E daí fala aqui também no Nobre Caminho de 8 Passos, que é assunto para um outro vídeo. O conhecimento aplicado nos leva a discriminar o que é real do que não é real e gera a motivação correta em nós, que é a motivação de afastarmos-nos do engano que não produz resultado. A sabedoria discriminativa nos ajuda a definir a motivação adequada em nossa vida, em nossas ações. Ela irá determinar se a pessoa vai conseguir ter sucesso ou não. A sabedoria discriminativa é a própria essência do ensinamento budista. E aqui a gente está falando em ver através das ilusões, de perfurar os véus de ilusões, da gente ver se aquilo vai nos trazer bons resultados ou não, a gente ter aí esse discernimento, essa sabedoria discriminativa de conseguir ver as potências nos nossos atos. Por exemplo, se algo que a gente faz vai realmente nos trazer um resultado positivo ou não. E a sabedoria discriminativa vem desse nosso discernimento de perceber que aquilo não tá dando bons frutos e cessar aquela ação, né? Não continuar apegado numa ideia, numa expectativa e continuar colocando energia em algo que não tá dando resultado, porque isso causa sofrimento, causa frustração. E aí a gente vai para a quarta sabedoria, sabedoria da causalidade, Buda Amoghasiddhi. É o conhecimento da lei da causa do efeito aplicado. É a compreensão da manifestação da realidade, como se dá e a partir do que se dá. Essa sabedoria nos leva a produzir resultados positivos e evitar os resultados negativos, manifestando assim uma realidade melhor. Entender como nossos resultados são manifestados em níveis superficiais e profundos é fundamental. A partir da compreensão do que você emite e os seus efeitos no externo, é possível ajustar a emissão e alterar o efeito no externo, a partir da sua própria vontade, ou ainda ao atuar na origem de uma causa negativa, cessando seu efeito, por exemplo. É a gente ter essa compreensão das origens, das causas e dos seus efeitos. E aí, por exemplo, quando a gente faz esse trabalho de autoconhecimento e de se voltar para dentro, entendendo as nossas causas, né, as ações que geram efeitos na nossa vida, a gente começa a compreender num nível mais profundo que ações, que escolhas nossas trouxeram efeitos positivos e quais trouxeram efeitos negativos. E daí dessa tomada de consciência, a gente pode refletir a respeito das escolhas que trouxeram efeitos negativos e nos voltar a nossa atenção para encontrar a origem dessas coisas, a origem desse efeito negativo que está se repercutindo na nossa vida, para que a gente possa atuar nessa causa e cessar o efeito. Claro que em alguns casos, né, por exemplo, dependendo do karma, tu fez uma ação e ela teve um efeito negativo, não é um padrão repetitivo, ou seja, não é algo que se repete, não é uma causa ligada a um hábito teu, mas dependendo da escolha tu vê que teve efeitos negativos, né? E daí dessa sabedoria de tu entender as causas, entender as tuas ações e ver, refletir sobre quais trouxeram efeitos negativos, para que daqui pra frente tu possa evitar esses efeitos negativos, seguindo por esse caminho que tu sabe que vai colher bons frutos das tuas ações. É questão de entender como opera a lei da causa e efeito e procurar ao máximo seguir num caminho de retidão
né, nesse caminho alinhado a causas que vão trazer efeitos positivos para tu ir mitigando, para tu ir diminuindo cada vez mais os efeitos negativos na tua vida, que é o que acredito que todo mundo deseja, né, ter efeitos positivos das suas ações. E aí a gente vai para a última, que é a sabedoria de Dharmata, Buda Vairochana. É a compreensão do espaço básico, da natureza livre de Buda. É a compreensão de que todos os jeitos particulares que manifestamos são construções, mas que existe uma natureza livre de onde todas essas construções brotam. Nunca seremos nenhuma das construções, por mais que nos apeguemos e nos identifiquemos como tais. Todos esses aspectos são transitórios, nós estamos em constante mudança. A sabedoria de Dharmata é ver o que realmente somos, é ver que a liberdade não é uma construção, é uma condição natural. Assim, também podemos ver o outro como um ser mutável que expressa a livre natureza de Buda. Podemos olhar o outro amorosamente, vendo além da aparência que a pessoa está manifestando, segurando a ela o espaço de mudança, de poder se manifestar de outro jeito. Então tá falando aqui sobre todos os aspectos, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos trejeitos da nossa personalidade. Não é quem somos, é como estamos no momento. Porque tudo é transitório, a gente muda, a realidade muda, tudo muda. Então, no momento, a gente está assim. A gente não precisa se apegar a uma identidade e dizer que somos aquilo, porque daí estamos limitando essa natureza livre de Buda. E aí, por exemplo, a gente pode partir desse ponto de olhar todas as pessoas amorosamente, entendendo que elas estão daquele jeito. Elas não são mas elas não são ruins, elas não são negativas, né? Aqui falando quando a gente percebe pessoas como negativas, enfim, elas estão assim. Mas a gente pode segurar esse espaço de que é possível delas mudarem, e daí a gente segura essa visão de que é possível, que elas só estão daquela forma no momento presente, mas que a gente pode segurar essa possibilidade de transformação, que é a livre natureza de Buda, que está em todos nós. Daí a gente não procura não se apegar a essas construções de personalidade, de identidade, que isso faz parte do ego, que quer se identificar com algum aspecto fixo, né? Quer sempre procurar se definir, se afirmar. E daí a gente vê que a natureza livre, ela não recebe essas construções fixas, ela tá sempre em transição, sempre mudando, né? E a gente vê que ao longo da nossa vida a gente se apega a uma identidade, constrói um determinado modo de pensar, de agir, de se mostrar, e daqui a um tempo a gente não é mais aquilo, a gente já é uma nova versão de nós mesmos. É o que afirma aí essa transitoriedade da sabedoria de Dharmata. E é isso, terminamos essas 5 sabedorias. Eu não falei das cores, mas a gente tem a cor vermelha, amarela, branca, azul e verde, daí resultando nessas 5 sabedorias. E é isso, fico por aqui nesse vídeo. Grande beijo no teu coração. Espero ter te trazido aí uns bons insights com essas sabedorias que são feitas para serem aplicadas, né? Porque sabedoria é conhecimento aplicado e é bom saber pra gente poder estar presente na nossa realidade, conduzindo transformações positivas sempre, tá bom? É isso que eu te desejo. Um grande beijo no teu coração e até a próxima.